Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo aqui eu vou te explicar exatamente por que seu estoque nunca bate com o seu sistema. Eu tenho certeza que você que é dono de supermercado tem vários problemas aí, onde seu estoque geralmente aparece assim, menos 5 mil, menos 3 mil, menos 30, menos 40, ou talvez até mesmo uma quantidade exorbitante, tipo 2 mil, 4 mil toneladas de um produto talvez que você nem tem mais no seu estoque. Mas antes da gente começar esse vídeo, já trazendo já a aula para você, eu vou fazer o seguinte, se inscreve no canal, dê o seu dedão chaucê de qualidade para a gente poder entender e saber realmente se faz sentido ou não o conteúdo que a gente está trazendo. Então, toda semana a gente tem um conteúdo específico aqui para ajudar você, dono de supermercado, padaria, casa de carnes, hortifruti, atacarejo, enfim, a querer gerir melhor, né? A gerir melhor o seu supermercado através do sistema. E se você quiser também receber uma demonstração do nosso programa, faz o seguinte, tem um link aqui abaixo, ou então tem um QR Code aparecendo aqui, você escaneia esse QR Code, você vai falar diretamente comigo, isso mesmo, ou com alguém do time comercial, mas geralmente você vai falar comigo, vou fazer um vídeo assim, fala, tudo bem, fulano, e aí, seguinte, estou vendo aqui que você quer saber mais sobre o sistema, tem algum horário? Você vai ver, só manda mensagem para você ver. Mas se você mandar mensagem, eu vou ficar te perseguindo depois, hein? Não que eu seja um vendedor chato, né? Mas vamos lá. Seguinte, eu tava olhando aqui algumas matérias e eu percebi que existe algumas questões que no varejo tem muita perda, né? Por exemplo, eu tô vendo aqui na SA mais varejo, né? SA mais varejo, aqui ruptura de estoque avança pelo segundo mês e atinge 13,6% em junho. A matéria aqui, se eu não me engano, é de 2025, Aí aqui fala que o índice de ruptura das gôndolas dos supermercados atingiu 13,6 em junho, de acordo com os dados da Neogrid. O resultado representa 1,3 pontos percentuais em relação a maio. Aí vem aqui trazendo aqui, né, entre os produtos, aí vem aqui, ruptura em junho, ovos 20% para 20,7%, leite 11,4% para 13,9%, aí você vê que está subindo aqui, gestão de estoque e tal. Tem uma outra matéria também, que é aqui do Diário Comercial, Perdas levam para o lixo em média 8% das receitas no varejo. Então aqui é uma matéria que a gente olha também aqui da Decomércio. Tem uma outra aqui também da GS1 que coloca aqui, o varejo enfrenta alto de furtos e maior índice de perdas em 7 anos, né? E aí tá tendo aqui recorde de perdas no varejo e por último da ABRAP, que é a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, né? Ela trouxe aqui um dado aqui bem interessante, Só durante o ano de 2022 houve um índice de perda de 34,9 bilhões de reais. B de bola, tá? E o que isso tem a ver com quando a gente fala de perda, né? Na perda, no supermercado, quando a gente fala de gestão de estoque, existe, na verdade, 4 tipos de perdas, né, dentro da gestão. Nós temos a perda operacional, eu vou falar cada uma delas, tá? Nós temos a perda operacional, depois nós temos a perda comercial, depois nós temos a perda administrativa e depois nós temos a perda de furto, né, que é uma perda também que acontece dentro do supermercado, né? A operacional é a qual? A operacional é aquela que acontece sempre, que é a que mais acontece, na verdade, né? Produto que estraga, o peso, não confere o peso, às vezes o pão que você compra ou que você produz, ele acaba ficando duro de um dia para o outro, pode acontecer também, a bebida ela estoura, sei lá, né? Pega lá na hora que vai colocar no pallet, alguma coisa assim, estoura o produto, enfim, é o que acontece, que é uma perda operacional. Ela acontece geralmente ali na operação, né? Aí a gente tem uma outra perda, que é qual? É a perda comercial. Essa perda comercial ela é dada justamente, por exemplo, caixa e unidade errada, o custo da mercadoria acaba que eu pego esse produto com o custo errado, a tributação está incorreta, então é uma perda também, porque se está saindo, está tendo perda, né? E se eu não estou ganhando, eu também estou perdendo. Então, existe uma questão aí que é uma perda também. E a gente tem também a perda administrativa, que é o quê? As unidades de medida que vem errada, na nota fiscal acaba que não faz a conferência do produto, a conversão, o produto duplicado. Quantas vezes talvez você não tenha um produto aí que é duplicado, que o código da caixa é um e o código da unidade é outro,
mas é o mesmo produto, só que você vende só um. Isso acaba gerando o quê? Um problema de estoque, um furo de estoque. Porque na hora que você vai dar entrada na nota, chega uma nota lá, aí essa nota você acaba cadastrando a nota, o item da nota, e nessa entrada da nota você cadastrou não a unidade que tem naquela caixa, mas sim você acabou cadastrando a caixa, não a unidade. E aí o que acontece? Na hora que a operadora vai passar o produto, dá o quê? Não cadastrado. Aí fala, fulano, vem aqui, por favor, tá dando não cadastrado. E o que você faz? Vai lá e cadastra o produto manualmente. Manda a carga para o caixa, e aí acaba que eu vou começar a vender um produto que não foi o que eu dei entrada, acabo dando a saída em outro produto. Então, tudo isso são perdas que acontecem dentro do varejo. E essas perdas, elas são geradas de todas as formas. Principalmente, se não é na entrada, é na saída. E se não é na entrada, na saída, é no setor principal, que é na compra. A perda, se você não gerencia ela na compra, você acaba tendo um problema lá na frente. Por quê? Pensa o seguinte comigo, toda loja, ela precisa ter, todo o setor de compra, ele precisa ter um negócio chamado orçamento financeiro. Às vezes seu compra e venda está estourado justamente por causa disso. Porque primeiro, você não tem um orçamento financeiro. Você compra no feeling, no achismo, o fornecedor chegou, coloca uma pressão ali e você acaba comprando. Isso é um problema, porque quando eu não tenho um orçamento financeiro, o meu caixa, que é o meu fluxo de caixa, ele pode acabar, né, ficar espremido. Por exemplo, pensa comigo, se você tem um fluxo de caixa onde todo dia tem boleto para pagar e você compra além, aí entra o ponto. Se você compra além e compra um produto que você não vende tão bem assim, logo então esse produto que vai ficar encalhado é um produto que não vende. Se ele não vende, automaticamente ele não gera dinheiro. E se ele não gera dinheiro, ele não paga meu boleto. Por quê? A margem de pagamento no supermercado é muito curta. Então você tem boleto aí para pagar em 7 dias, em 14 dias, é muito pouco. Diferente de talvez um outro segmento que você vai ter 30 dias para pagar, 21 dias para pagar. Então é tudo muito apertado. E aí automaticamente, aí volta aqui, né? Por que eu estou falando disso e o que isso tem a ver com gestão de estoque? Tem tudo a ver. Porque se eu compro errado, eu vendo errado. E se eu vender errado, vai encalhar. E se encalhar, vai perder. E se eu perder, logo então eu vou ter furo, porque eu poderia estar vendendo outro produto e não um produto que realmente tenho. O que acontece geralmente é o seguinte. Existem alguns setores que são um dos mais desafiadores para a gente poder controlar quando a gente fala de gestão de estoque. Só que pare e pensa o seguinte. Quando você faz uma entrada de nota, automaticamente é aquela quantidade. Por exemplo, se eu comprei 10 celulares desse aqui, eu tenho que dar saída nos 10. Só que entra um problema que é um vilão do dono do supermercado, que é o quê, Ricardo? Comprar sem nota. Porque muitas das vezes, quando você compra sem nota, você acaba não dando a entrada na nota no sistema. E aí vamos supor que você comprou, sei lá, 10 caixas de biscoito. Mas dessas 10 caixas, 5 caixas delas foram com nota. E as outras 5 foram sem nota. Automaticamente você vai acabar dando entrada na nota de 5, no seu sistema vai aparecer 5, mas no seu estoque físico vai aparecer 10. Quando aparece 10, lá no caixa, o cliente necessariamente ele não vai saber o que você comprou com nota ou sem nota ali. Ele vai acabar pegando aquele produto e passando, levando no caixa e o operador passando. Só que vamos supor o seguinte, você tem 5 caixas de produtos de biscoito que você comprou com nota fiscal. Dessas 5 caixas, você já vendeu as 5. E agora sobrou as outras 5 que não tem nota. Só que você não deu entrada na nota. Quando eu não dou entrada na nota, por eu não ter nota fiscal, eu comprei esse produto, vamos dizer assim, de maneira fria, automaticamente o meu estoque fiscal vai ficar menos 5 e meu estoque físico vai ficar 5. Que no caso ele vai acabar zerando, né? Porque eu vou vender até o que eu não tinha no programa. Então o que acontece, dá muito dos casos, é o seguinte, eu compro uma mercadoria, compro além da quantidade, porém eu compro uma quantidade que fiscalmente eu tenho ela, 10, por exemplo, só que eu estou comprando na verdade 20. Aí eu dou entrada nos 10 e os outros 10 ficam no mundo do espaço. E aí isso vai gerando um gargalo dentro do meu estoque, por quê? Porque eu não estou fazendo o controle disso. Ricardo, mas eu compro sem nota. Então, e agora? Aí vai depender muito da logística de cada sistema como trabalha. Por exemplo, o correto mesmo é você comprar tudo com nota. Porque se você compra tudo com nota, você está legalizado. Ricardo, mas no Brasil é difícil. Entenda uma coisa.
Sempre vai ser difícil. Se não for difícil agora, vai ser difícil daqui mais 5 anos. E daqui 5 anos, quem tá aqui hoje vai falar, nossa, há 5 anos atrás era mais fácil. Não. E eu vou ser mais sincero, tá? Pode ser que 1980, 1990 poderia ser até mais simples. Mas para quem vivia naquela época já falava, caramba, tá cada dia mais difícil. Entenda, só muda o ano, mas o cenário praticamente é o mesmo. E aí entra um ponto, com a tecnologia, a gente tem que entender o seguinte, as coisas tendem a melhorar, porém, vai existir um pente fino maior. Você quer ver um caso que acontece muito? Que isso aqui dá muito problema de perda de estoque? Às vezes um mercado ele ganha uma licitação na prefeitura. Isso acontece demais. Sei lá, você ganhou uma licitação na prefeitura. Se você vive isso, já viveu isso, você me fala aí. Coloca nos comentários aí, deixa eu ver se você tem coragem mesmo. E aí o que acontece? Por ter ganhado na licitação da prefeitura, vamos supor que ganhou, sei lá, em água sanitária. Só que o que acontece? A prefeitura, às vezes, ela precisa de biscoito, creme cracker. Só que você ganhou na água sanitária. O grande problema é que você pode até passar o biscoito, creme cracker, mas a prefeitura ela exige que você coloque na nota o quê? Água sanitária. Aí vamos supor, a prefeitura ela compra contigo 10 caixas de água sanitária todo mês. Só que agora ela preferiu pegar, já que ela tem muita água sanitária, ela quer biscoito. E esse biscoito ela quer 10 caixas de biscoito. Porém, ela precisa de uma nota não de 10 caixas de água sanitária. Perdão, de biscoito. Ela quer uma nota de 10 caixas de água sanitária. Por quê? Porque na licitação você ganhou água sanitária. Aí você, como dono de supermercado, não quer perder a venda, e eu concordo com isso. Eu acho que venda a gente não pode perder, mas também não pode ser a qualquer custo. Mas o que você acaba fazendo? Cede. E aí você vai lá e tira uma nota fiscal com a quantidade de quê? Água sanitária. Só que o que você está dando saída é o quê? Biscoito. E o que acontece na hora que eu cruzo essa informação? Existe 10 caixas de água sanitária lá, mas o que está saindo é biscoito. Como é que seu estoque vai ficar correto desse jeito? Não tem como. Aí existem uns passos que a gente pode fazer para otimizar isso aí e melhorar a gestão desse estoque. E eu vou passar para vocês agora. Vamos lá. Na perda operacional, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Analisar os números. Não tem como você olhar algumas informações à torta e à direita se você não analisar os números. Por exemplo, quando a gente fala de perda operacional, a gente está falando de operação. E se é operação, uma das coisas que a gente precisa fazer é o quê? Olhar o giro diário dos produtos. Existe um relatório chamado de relatório de giro diário, né? Porque aí você vai saber exatamente quais são os produtos que estão vendendo na loja. Se eu não sei o que está girando na loja, como é que eu vou comprar esse produto? Ou quiçá, por que eu vou comprar mais ainda desse produto? Sendo que se ele está girando pouco, eu vou comprar mais por quê? Se ele está girando pouco, por que eu vou comprar mais ele? Então, esse é um ponto. Por exemplo, quando a gente pega o setor de FLV, de hortifruti, por exemplo, é um dos setores que dá muita quebra. Porque é um produto que ele estraga muito fácil. A perda dele é muito rápida. Se, por exemplo, fizer calor em um momento, talvez ali se a loja não tiver climatizada ou não tiver alguma forma de poder manter a temperatura ali daquele produto, ele vai poder estragar muito fácil. Então, quando a gente fala de olhar um relatório, verificar um giro diário do produto, é importantíssimo. Quando a gente também tem um outro ponto, que é o quê? Conferência de validade. Tudo começa no momento em que eu faço o pedido de compra. Por quê? Quando eu faço um pedido de compra de uma mercadoria, eu automaticamente não vou comprar por impulso. A primeira coisa que eu faço é analisar os números. Se eu preciso daquele produto, a quantidade daquele produto que eu vou comprar, qual é o meu giro diário daquele item, e a partir daí, aí sim, aí eu faço a compra. Que, na verdade, primeiramente, antes de fazer um pedido de compra, a gente faz uma cotação. Só que a grande questão é que, na maioria dos casos, o dono do supermercado, ele não compra no sistema, ele chuta pedido. Quer dizer, ele chuta não, né? Ele vai no chão de loja e vai chutando pedido, vamos dizer assim. Ele vai chutando pedido. Por quê? Porque é mais rápido. Ele acha que no sistema é muito complexo. Dependendo do software, se o seu sistema tem essa ferramenta, talvez pode ser. Mas se você utilizar o programa em si, pedir uma orientação para o pessoal lá do seu sistema, do seu suporte lá, e eles poderem te orientar, pode ficar melhor, pode ficar mais fácil. Depende também do seu querer. Por quê? É igual quando você está com, por exemplo, uma dor de barriga muito constante. Não tem como o médico adivinhar isso se você não ir lá no pronto-socorro e pedir uma ajuda a ele.
Então, no sistema, segue a mesma linha. Não tem como o técnico do sistema te orientar ou te mandar mensagem se você também não manda mensagem, ou não pergunta, ou não busca querer saber. Porque quando a gente olha um sistema, a gente vê aquele tanto de ferramenta e necessariamente você não precisa utilizar tudo, mas você pode utilizar o essencial, o básico, o que vai fazer a diferença. Então a gente tem um giro diário dos produtos que a gente precisa olhar, conferência de validade. Um dos pontos principais que muitos supermercados têm problema é com validade de produto. Por quê? Como tem alguns produtos que o shelf life, né, falar até bonito agora, que o tempo de validade é muito curto, acaba-se que fica virando o quê? Um problema ali em que muitos clientes usam até de má fé. Por exemplo, tem muitos estados, se eu não me engano, acho que no Paraná, se você é do Paraná, coloca aqui se é assim mesmo, tá? Eu não sei ao certo, que funciona da seguinte forma: se o cliente ele vê um produto errado, com a validade errada, vencida, né, no caso, ele pode levar aquele mesmo produto de graça. Um produto bom de graça, sem pagar nada. Então, esse é um ponto também. Na entrada da nota, você tem que colocar essa informação. Só que essa informação da validade, ela vem antes da entrada da nota, ela vem saber onde? No recebimento. Lá na conferência cega. Por quê? É na conferência cega que eu preparo toda a informação para a entrada da nota. Lá no recebimento é onde eu vou verificar isso. Então, se eu não faço isso, eu também estou fadado a ter um problema. Outro ponto que existe muito, né? Talvez acho que não tenha no seu supermercado, que é o que? Treinamento do repositor. Treinar o repositor é importantíssimo. Por quê? Porque se o repositor ele tem a mentalidade só de pegar produto e abastecer gôndola, certamente você está tendo prejuízo do PVPS, né? Que é o primeiro que vence, é o primeiro que sai. Que volta que a gente falou agora há pouco da conferência de validade. Então, por exemplo, se eu tenho esse copo e esse copo ele tá para vencer daqui a 10 dias, eu como repositor eu tenho que estar treinado a saber que o quê? Esse produto ele não pode ficar no fundo, ele tem que vir para frente. Ou você tem que implantar também na sua loja uma brigada de validade para fazer o quê? Ó, se eu sei que esse produtos que vão vencer até 15 dias, 30 dias, 10 dias, 15, 20 dias, o que eu vou fazer? Vou separar esses itens, vou colocar ele talvez em um carrinho, colocar uma precificação diferente, para quê? Para ele vender logo. Porque se é um produto que eu não giro tão bem, eu tenho que vender logo, eu tenho que tirar ele logo dali para o quê? Para não ter prejuízo. Porque é melhor você vender um produto no preço de custo e vender, do que você não vender ele e acabar tendo prejuízo porque ele não foi vendido porque está vencido. E o cliente ele não vai comprar um produto vencido. Na verdade, é capaz dele até olhar a sua loja com um olhar diferente. Então, esse é importantíssimo, tá? Treinar o repositor. O treinamento ele tem que ter. Tem que existir o treinamento. Outro ponto, separar o produto que está vencendo. Se você não separa os produtos que está vencendo e faz vista grossa, não, vou botar aqui. Vai dar problema, porque pensa num supermercado aí, sei lá, 2, 3 mil SKUs. É muito produto. Você vai se passar por um produto ou outro. E se esse mecanismo ele for manual, de uma maneira mais, vamos dizer assim, arcaica, você vai tomar prejuízo. É preciso você fazer isso. Porque se você não faz isso, você vai ter prejuízo de vencimento. Outra questão, no recebimento, verificar a qualidade do produto. Muitas das vezes acontece que no recebimento da mercadoria, você tem um problema ali porque é recebido de qualquer jeito, não tem alguém para acompanhar. E aí tem produtos que você tem que estar ali para receber. Talvez um outro produto não, você pode até deixar ali de uma maneira mais delargada, vamos dizer assim, que não é o correto, tá? Mas tem um produto que você tem que olhar com mais calma. Você tem que olhar, tem que ver, abrir a caixa, verificar, puxar, ver o lote, olhar a validade. Por quê? Porque isso é o que vai fazer a diferença. No sistema, a gente só faz a entrada. Mas você notou que até o momento agora, a gente está olhando tudo na operação? Porque é a operação que toca. Tem um ponto muito interessante que é o seguinte. Quando a gente fala de produto vencendo, existe uma questão que eu acho que até 2000... Eu já falei até isso aqui em outros vídeos. Acho que até 2030 vai haver uma mudança no código de barra. Então não vai existir mais aquele código de barra, vai ser tudo QR Code. E por ser QR Code, vai facilitar demais na hora de você fazer a gestão dos produtos ali, a gestão de categoria dos produtos. Por quê? Porque você vai pegar aquele produto, na hora que passar no caixa pelo QR Code, vai acabar lendo o produto
e dando baixa no produto que realmente está vencendo. Porque hoje no formato que é, não é assim. Hoje no formato que é, por exemplo, você tem um produto lá, feijão, sei lá, o feijão vai vencer amanhã. Se o cliente pegar aquele produto que está vencendo amanhã e passar lá no sistema, o sistema ele não vai entender que aquele produto é o que está vencendo. Ou se ele pegar, por exemplo, o produto que vai vencer, sei lá, semana que vem, o sistema não vai entender. Ele não vai dar baixa naquele item propriamente dito. Com o QR Code vai facilitar, porque é como se fosse a identidade realmente daquele item em específico, com todas as características daquele item em específico. Então, se ele vai vencer amanhã às 14h32, um exemplo, na hora que eu passar no caixa, ler o QR Code, ele vai dar baixa exatamente naquele item. E aí fica mais fácil para poder fazer o quê? A gestão do meu estoque nisso aí. Já na perda comercial, a gente já tem uma outra questão, né, que está ligado junto com o operacional. Mas, por exemplo, uma delas que a gente precisa olhar sempre é a atualização dos preços nas gôndolas. Tem um dado que é mais ou menos assim, 20, tenho de cabeça, mas é mais ou menos 25% das pessoas têm satisfação com o preço. De quê? De produtos que não tem preço, de olha lá, tá com preço diferente. E até mesmo na tomada de decisão do cliente para ele levar o produto também demora mais. Porque ele fica... Eu tenho um amigo meu que ele tem constrangimento, ele se sente envergonhado em chegar em um lugar e não tem preço, lá no mercado, por exemplo, ele não pergunta. Tanto é que é lei, né? A cada 15 metros você tem que ter um busca-preço ali para poder ler. E aí o que acontece? Se você não tem os produtos precificados de maneira atualizada, você também está perdendo. Você pode até não perder o produto, necessariamente, né? Que você vai acabar perdendo se não vender. Mas você perde a venda daquele item. Então, você não ter uma atualização de preço é fundamental. O Day Layout tem um negócio que ele usa chamado produto-preço. Como é que funciona? Ele vai chegando na gôndola, né? Ele vai assim, produto-preço. Aí ele olha o produto e olha o preço. Produto-preço. Produto, preço. O que não tiver com preço, ele tira o produto, bota no carrinho e manda o pessoal tirar lá no Mataburro, né? Que é o lugar lá onde você faz a tirada de etiquetas, né? Uma das coisas que pode resolver isso também é a etiqueta eletrônica. Por quê? Porque a informação ela já cai já diretamente nas gôndolas e aí fica tudo automatizado, porque você não fica preso em questão de ter que ir lá na operação e mudar etiqueta por etiqueta. Outra questão, revisar o custo líquido do produto. É interessante quando você, por exemplo, você faz entrada de nota ou quando muda preço, é interessantíssimo você sempre estar olhando o custo líquido da mercadoria. Porque essa mercadoria ela pode mudar preço a todo momento. Supermercado é commodity. E como acontece na política, reverbera dentro do varejo. Então, por exemplo, se acontece qualquer coisa, dólar sobe, dólar baixa, dá um problema aí de uma catástrofe natural, ou acontece alguma situação política, igual eu falei agora há pouco, tende ao mercado, né? O mercado que eu digo, o setor em específico do varejo alimentar no geral, ou ficar acuado, ou ficar talvez um pouco mais exibido. E aí depende muito, eu preciso olhar o meu custo líquido. Porque se eu não olho o meu custo líquido, automaticamente eu vou ter um problema de perda também. E aí eu vou ter um problema também, porque o meu produto ele pode estar muito barato ou muito caro. Então eu preciso também olhar essa situação aí, porque posso ter um problema. Outro ponto, revisar a tributação. Se você não revisa a sua tributação, pelo menos os produtos que mais giram, você também está fadado a ter um problema. Vou te passar um dado aqui. Ó. Em média, por dia, muda-se 50 tributos de produtos. Por exemplo, hoje vai mudar 50 tributos. Amanhã vai mudar mais 50. Lógico, é só em dias úteis, né? Você está assistindo esse vídeo num domingo, ou num sábado, ou num feriado, não vai mudar. Mas, por exemplo, numa segunda, numa terça, numa quarta, dias úteis, muda-se 50 itens de tributação. Ontem mudou 50. Hoje mudou mais 50. Você já atualizou? E o da semana passada, você atualizou? Pois é. Se eu não faço essa atualização, automaticamente também eu estou fadado ao quê? A ter prejuízo, porque eu posso estar vendendo um produto que, sei lá, é 18%, estou vendendo ele a 20%. Um exemplo. Tá? Então aí vai dar um problema na hora que eu fizer a segregação da venda dentro da apuração. Então, saber isso também é importantíssimo. Aí o Ricardo, o que isso tem a ver com perda, com estoque? Tem tudo a ver.
Porque uma coisa está amarrada na outra. Se você tem um problema de não vender o produto, você tem problema de estoque. Se seu problema, por exemplo, está na tributação, na hora que você for fazer qualquer tipo de análise de informação de venda, o produto vai estar com a tributação errada. Então está tudo amarrado. Não tem como eu querer negligenciar uma coisa se eu não corrigir outra. Supermercado é como se fosse um corpo humano. Como se fosse um corpo humano. Está tudo interligado. Se você não olha, por exemplo, você está talvez com uma dor de cabeça, mas talvez o problema é estômago. Um exemplo, se seu hortifruti está vendendo bem ou seu hortifruti está vendendo mal, talvez é porque você não tem um açougue. Ou talvez é porque você tem um açougue e seu açougue é ruim. Ou vice-versa. Então, é um corpo humano. Está tudo interligado uma coisa na outra. Não tem como negligenciar uma coisa e querer resolver outra. Outro ponto também, unidade de medida. Eu preciso saber como funciona o fator de conversão das unidades de medida. Por exemplo, você acabou de comprar uma caixa de cerveja. Nessa cerveja ela vem 12 unidades. Na hora que eu faço a entrada da nota, eu preciso converter isso. Caixa com 12 unidades. Por quê? Porque se eu não converter isso, eu vou ter um problema de estoque. Vamos supor que eu estou dando entrada em 10 caixas. Se eu não converter que dessas 10 caixas são 120 unidades, eu vou ter um problema, porque no sistema vai constar que eu só tenho 10 caixas. Não é 120 unidades. E aí eu preciso converter isso para facilitar na venda ali do PDV. Por quê? Porque na hora da venda, o que saiu, saiu. E se foi cadastrado errado, foi gerido errado, vai dar problema na hora em que eu vou fazer o quê? Analisar o relatório. Então, esse é um problema também. Quinto ponto, verificar a margem. Se eu não verifico a margem dos meus produtos, eu vou ter um problema. Pensa só comigo, você vende um produto, a margem dele é X, amanhã é menos X. Se eu não olhar a margem desses produtos, eu vou ter um problema também de margem no final do mês. Por quê? Talvez deve acontecer isso com você, na hora que você vai olhar os seus relatórios lá, as margens estão todas erradas. Ou está muito negativo, ou está muito positivo, você fala, meu Deus. Vou te fazer uma pergunta, você confia hoje nas informações que saem dentro do seu sistema? Daquelas informações da margem, do preço de custo, do preço de venda, do seu estoque? Pois é. Tudo isso está ligado uma coisa na outra. Se eu não tenho essa consciência de resolver isso, eu vou ter um problema também. Perda administrativa, a gente tem o quê? A parte das entradas de nota. Se eu não faço uma entrada de nota bem feita, existe o caso de eu ter um problema de cadeia na hora em que eu for vender esse produto. Pensa comigo, você vai fazer entrada de um produto, você acaba dando entrada em outro produto. O produto principal que você comprou, ele existe, está cadastrado, mas o estoque foi para um outro produto. Lá na gôndola, o produto que realmente você comprou está lá. Lá no caixa vai sair o produto, porém vai ficar menos 10, menos 5, menos 20, dependendo da quantidade que você comprou. E lá no seu sistema vai ficar apresentando que você tem, sei lá, mais 10, mais 20, mais 50. A entrada da nota ela passa pela compra. Se eu não tenho um setor de compra estruturado, minha entrada de nota vai ficar ruim. Ricardo, mas eu não faço compras pelo sistema, mas eu dou entrada na nota. Beleza, mas você faz o recebimento? Você faz uma conferência cega? Como é que é isso? De que forma é isso? Por quê? Porque se eu não faço pelo menos uma conferência cega, eu vou ter problema na hora que eu for dar entrada na nota. Pensa comigo o seguinte, você comprou 10 canetas. Beleza, você comprou 10 canetas, ok. Só que lá na nota está aparecendo 5 canetas. E na hora em que eu for fazer o recebimento, eu vou fazer o recebimento olhando por onde? Pela nota. Lá na nota, se eu for olhar o que está na nota com o que está na quantidade, vai bater. Só que, na verdade, você não comprou 5 canetas, você comprou 10. A conferência cega ela vai servir para quê? Para confrontar e cruzar isso aí, para te falar, ó, você comprou 10, porém veio 5, tá faltando 5. Se eu não faço isso, eu vou ter um problema também. Por quê? Eu vou estar comprando um produto que realmente não chegou, e aí eu vou ficar com o estoque furado e provavelmente vai dar perda. Não perda de estoque, mas perda de venda. Porque eu preciso de 10 desses produtos, mas só chegou 5. Isso pode impactar onde? No meu ticket médio. Outro ponto, evitar cadastros duplicados. Isso é um problemaço. Tem muitos supermercados que fazem cadastros duplicados, igual eu falei no começo. Tem que ter um padrão. O código de barra é caixa, é unidade, é unidade. Se eu trabalho com o código de caixa e unidade, eu trabalho com os dois, eu tenho que fazer o quê? Um negócio chamado kit, que é o quê? Eu trabalho com a caixa, trabalho com a unidade. Quando eu vendo uma caixa, ele dá baixa em 10 unidades, 12 unidades. Quando eu vendo a unidade, ele dá baixa em unidade.
E aí eu consigo controlar o estoque dos dois. Mas se eu faço isso de uma maneira despretensiosa, eu vou ter problema também, porque meu estoque vai ficar furado. E o último a gente tem o que? As perdas, né? Os furtos de perda, né? Esses aqui são os mais óbvios que a gente tem que fazer. Produto que é o par, né? Produto de alto risco. Você tem que trabalhar de uma maneira mais estratégica, tem que estar em um lugar onde existe uma visibilidade, onde, por exemplo, alguém possa ver, o caixa, por exemplo. Eu não sou muito fã não, mas você pode ter um lugar lá onde você coloca um cadeadinho e aí especificamente uma pessoa vem lá e libera para você. Não sou fã desse formato, tá? Mas tem lojas que trabalham e tá tudo certo. Porque, na verdade, por que eu não sou fã desse formato? Porque por causa de um cliente que vai furtar, você acaba perdendo vários. Esse caso do meu amigo que eu falei agora há pouco, ele é tão tímido que ele não tem coragem de pedir uma pessoa para ir lá abrir e ele pegar o produto. Claro, cada caso é um caso, tá? Mas eu tô trazendo aqui uma situação porque existem alguns comportamentos do ser humano que é muito parecido, tá? Então, itens caros ficam mais perto do caixa, câmera, né? Muito importante. Existem inteligências artificiais aí que fazem já o monitoramento dessas informações para verificar o furto que o cliente fez do produto, já manda direto para o WhatsApp do dono, para o gerente, para o pessoal da prevenção de perdas, enfim, segurança, enfim, aí são ferramentas, né? E por último, o que a gente tem aqui é fazer o quê? Inventários quinzenais. É você sempre estar olhando aquele produto. Se é um produto que você tem um alto risco de furto ou de giro também, o que você faz? Faz sempre um inventário, que é para eu olhar esses produtos e verificar o que está acontecendo daquele produto, ou está perdendo, ou por que ele está ali encalhado, alguma coisa assim do tipo. Então, são métodos que a gente tem que olhar, que dentro disso, com o sistema, vai te trazer um resultado aí. E sua perda, não vou falar que vai ser zero, mas ela vai diminuir bastante se você utilizar a rotina, processo e principalmente o seu sistema. Gostou desse vídeo? Faz o seguinte, eu sei que ele ficou um pouco longo, mas ele já merece um dedão, um chaucê de qualidade. Ó, se inscreve no canal, deixa aqui seu comentário. Se você quiser que eu fale de alguma outra coisa específica, fala também, porque seu feedback é muito importante para eu saber e melhorar também cada dia mais os nossos conteúdos. Se inscreve no nosso canal, aqui nas nossas redes sociais também, Diamante Underline Sistemas, tem o meu também, Ricardo Underline Chaucê. E vamos que vamos para cima e até o nosso próximo vídeo, eu te vejo lá. Valeu!